Emerson, boa tarde. Sequência de jogos que o Joinville vai ter e até o próprio você mesmo falou nessa questão de poupar jogadores. A gente viu o Naldo saindo do jogo contra o Criciúma, o Kempis também saindo com problemas. O que você pensa para esse jogo do Criciúma? É um jogo importante também, não dá para descartar um jogo como esse, mesmo ganhando lá, mas tem essa maratona. Você pensa em realmente já nesse jogo poupar alguma coisa ou o que você puder utilizar, você já vai utilizar? Boa tarde. Como uma equipe grande que o Joinville nós entramos sempre com a responsabilidade de vencer todos os jogos, ou de fazer tudo para buscar a vitória. E quando isso acontece, você tem que procurar entrar com aquilo que tem de melhor. Hoje o nosso grupo está mais homogêneo. Nós, até pela dificuldade que nós tivemos na competição e acho que nós fomos a equipe do campeonato estadual que mais utilizou jogadores. Nós não temos assim 11 jogadores que são titulares absolutos. Vários jogadores atuaram, tiveram as suas oportunidades, uns aproveitaram melhor do que o outro, né? E em cima disso, em cima dessa sequência de jogos que nós vamos ter agora, das viagens, da responsabilidade que é a busca por uma final do Campeonato Catarinense, a busca por uma vaga na Copa do Brasil, nós temos que ter ao mesmo tempo a responsabilidade de preservar o estado físico dos jogadores. Então para isso são feitos os exames diários. Fizemos o trabalho aqui agora pela manhã, vamos aguardar um pronunciamento do nosso departamento médico e fisiológico para definir o melhor time que vai jogar amanhã contra o Criciúma. Emerson, se esses jogadores, pegando até o gancho aqui do Juliano, esses jogadores que foram poupados e podem ser poupados amanhã para esse jogo contra o Criciúma, já também ter uma precaução para o jogo contra o Itu, contra o Ituano, para a estreia da Copa do Brasil, tendo em vista que também é uma prioridade para a equipe do Joinville estrear bem e passar para a segunda fase? Olha, eu não gosto muito dessa palavra poupado, não. Porque quando dá uma conotação que que o jogador tem condição e você não está colocando por uma questão de luxo, não é? O jogador que porventura atuou em Criciúma bem e amanhã não atuar é uma questão fisiológica. E hoje nós temos que o futebol evoluiu bastante, evoluiu muito, e você hoje tem ferramentas que às vezes te apontam que um jogador está próximo de uma lesão, E quando isso acontece, ao invés de você estar perdendo o jogador para um jogo, você está tirando o jogador de um jogo, você pode perder ele um mês, pode perder por 15 dias, e aí na sequência perde 4, 5 jogos. Então, os jogadores que porventura não começarem amanhã o jogo porque não reuniram condições físicas, até de repente de fazer os 90 minutos. Alguns jogadores nós podemos tirar e eles entrarem no decorrer do jogo. Emerson, então isso elimina um risco de lesão? Não elimina o risco de lesão. Nós temos jogadores, por exemplo, o caso do Marcelo Costa. O Marcelo Costa, em todos os exames que a gente faz, o Marcelo dificilmente ele aponta algum tipo de cansaço, de fadiga. E o Marcelo teve uma lesão muscular. Então, às vezes, o exame ele não te dá 100%. Ele te indica um caminho e cabe a você, juntamente com a comissão técnica competente que nós temos, utilizar esses dados com inteligência. Emerson, a gente viu que o Kempis e o Naldo fizeram um trabalho separado, o Bruno Aguiar foi utilizado no time de baixo. Além desses 3 jogadores, qual outros jogadores te preocupam nesse grupo de risco que você falou que podem ter lesões? Não, o Naldo e o Kempis eles saíram com a cãibra, como vocês viram ontem, né? E algumas pessoas que acompanharam, nós já treinamos ontem em Nova Veneza. Fizemos uma viagem de aproximadamente 6 horas, chegamos aqui 6 horas da tarde e em menos de 24 horas você já está num campo treinando, né? Por isso que nós marcamos o horário de treino um pouco mais tarde, para os jogadores dormirem. O sono e a alimentação eles ajudam muito na recuperação, e foi um consenso da comissão técnica tirar o Naldo e o Kempis do treinamento, né? O Naldo é um jogador que o condicionamento físico dele é invejável, né? É um jogador que tem força, tem velocidade, e não é um treinamento de meia hora que nós fizemos aqui que vai condicionar o Naldo ainda. É melhor às vezes ele estar descansando. E o Kempis foi o último jogador que chegou,
um jogador que vinha trabalhando forte até em 2 períodos. Não levamos ele para lá justamente para ele ficar aqui trabalhando, se recuperado da melhor maneira possível. Ele atuou boa parte do jogo, né? Fez essa viagem. Você vai, são praticamente 10 horas dentro do ônibus, né? Então você tira o Kempis do treinamento, mas ele está relacionado, ele porventura pode ser utilizado, né? Temos o retorno do Viana que nos dá outra opção também. E é o que eu falei, temos um grupo e chegou mais um momento do campeonato, mais um momento da nossa temporada de provar que esse grupo tem competência para estar aqui no Joinville. E quanto à questão ali de time de baixo, time titular, eu procuro trabalhar da mesma maneira todos os jogadores. Como vocês viram, eu fiz um trabalho de bola parada, de posicionamento de bola parada praticamente com todos os jogadores que não atuaram. Para que isso? Para que quando eles entrem, eles já estejam habituados a fazer a função do jogador da posição. Emerson, até por essa questão de lesões e suspensões nas últimas 2 rodadas, você meio que viu-se obrigado a colocar um pouco mais de jogadores jovens, especialmente no meio campo para frente, e eles corresponderam bem, né? Foram bem acionados nos 2 jogos fora de casa. Agora com esse clima mais leve, né? 2 vitórias fora e com 2 jogos em casa pelo Catarinense, a tendência é que o futebol cresça ainda mais esses jovens jogadores? O jogador fica com mais confiança, né? Ele fica com mais confiança, tira um peso das costas. Vestir a camisa do Joinville não é fácil, tem muita responsabilidade, a maior cidade de Santa Catarina, torcida exigente, faz muito tempo que o Joinville não é campeão catarinense, foi criada uma expectativa em virtude de nós sermos campeões da Série B, que o Joinville nadaria de braçada no campeonato catarinense. Não é assim. Hoje todos os jogos tem um apelo tem um apelo muito grande de intensidade, de entrega. Se você não tiver no 100%, você não consegue vencer jogos, tem que jogar no limite. E alguns resultados que nós tivemos no início fizeram com que viesse uma pressão grande, né, para que a gente se recuperasse o mais rápido possível. E alguns jogadores não absorveram de uma maneira positiva, né? E isso fez com que ficasse um pouco mais retraído, um pouco mais preso e sem confiança para jogar. Essas 2 vitórias foram importantes, e mais do que a vitória, o bom futebol que nós apresentamos, né? Eu às vezes não me engano, às vezes você ganha um jogo e eu não saio satisfeito com o rendimento da equipe, né? Eu gosto do resultado, e o resultado aliado à produção. Então nós produzimos muito bem nesses últimos 2 jogos, a equipe vem crescendo em marcação. Contra o Criciúma, já no primeiro tempo, nós poderíamos ter saído de repente até com 2 ou 3-0 no placar, criamos para isso. O Wellington Júnior teve uma oportunidade claríssima, o Thiago Luiz também teve outra, e criamos jogada pelo lado direito, pelo lado esquerdo, a equipe teve posse de bola, jogou, propôs o jogo. Então isso que me deixa contente e com a certeza que a equipe vai evoluir cada vez mais. Ainda sobre esse momento que o Joinville está vivendo, né? Você acredita que é o melhor momento do Jack na competição? Aquele equilíbrio que você falou, né, que sempre procurou aí ao longo do campeonato. Acho que finalmente o Jack conseguiu com essa vitória convincente, né, sobre o Criciúma. E um pouco da tabela também, se essa tabela ajuda o Joinville também, né? São 2 jogos em casa, Figueirense e Chapecoense se enfrentando. Então, aqui a questão da tabela, né? Respondendo primeiramente essa pergunta, eu acho que é a equipe que faz a tabela. A tabela poderia ter sido muito ruim para nós se nós não perdemos em Florianópolis, tivesse perdido aqui para Chapecoense, sairíamos para 2 jogos fora de casa, né? Então fizemos de tudo para ganhar a Chapecoense aqui, não conseguimos, mas ao mesmo tempo que empatamos, nós não permitimos que a Chapecoense se distanciasse. E depois, nos 2 jogos fora de casa, nós conseguimos pontuar contra equipes que, caso do Criciúma, que empatou o primeiro jogo com a Chapecoense e depois empatou com o Figueirense também. E nós conseguimos já tirar 3 pontos do Criciúma e 3 pontos do Inter de Laje, que não perdia muito tempo lá. Então foi importante. Só que tem que manter. Respeitamos o Criciúma. Eu falei aqui para vocês que muito do que vai acontecer na sequência do campeonato vai depender desses confrontos agora, desses 2 confrontos entre, né? Ontem já teve a vitória do Inter frente ao Metropolitano. O Inter entrou novamente na disputa, vai jogar o 2º jogo em casa.
A Chapecoense e o Figueirense agora nesse jogo em Chapecó já vai dar uma ideia do que vai acontecer com uma equipe com outra. O Figueirense, se ganhar, ele pode abrir uma vantagem muito grande. E nós com o Criciúma, nós podemos novamente nos manter no nosso caminho, depois na sequência fazer uma decisão com o Inter de Laje. Então, resumindo, nós temos que tem que manter a regularidade, não pode ter empolgação, não pode ter soberba. Da mesma maneira que nós não éramos a pior equipe do mundo, nem do campeonato quando estávamos num momento ruim, não viramos um Barcelona da hora para outra também. Temos as nossas limitações e temos que continuar seguindo na competição. E a outra pergunta, Alessandra? Esse é o melhor momento do... Não, é o melhor momento, até pelo resultado estão mostrando isso aí. De 9 pontos que nós disputamos, nós ganhamos 7. Temos 2 jogos em casa na sequência, mas tem que continuar crescendo, trabalhando e sempre com os pés no chão. Emerson, na sua primeira resposta você falou que o Joinville foi o time que mais testou jogadores e alguns aproveitaram a sua oportunidade melhor do que os outros. Dentro dessa ótica eu queria falar um pouquinho sobre o William Popp, que jogou nas 2 últimas partidas, já deu 3 assistências para gol, já é o líder nesse quesito, número de assistências. Foi uma grata surpresa para você esse encaixe dele na equipe? Então, o William Popp, assim como o Danley, como o Gustavo, que está emprestado no Metropolitano, e sim, eu vou falar mais desses 3 jogadores que estavam ano passado conosco, né? São jogadores que fazem parte de um projeto de médio a longo prazo. Eu sempre coloquei para vocês, e aí quando fala desses meninos eu tenho que retornar ao assunto de categoria de base. O Joinville, por ter ficado muito tempo na Série D, sem um campeonato a nível nacional forte, né? O Joinville ele ficou fora de competições nacionais de categoria de base que são importantes. Volto a fazer comparações. Você hoje tem o Figueirense, e o Figueirense em 2002, quando eu assumi o Figueirense, quando comecei a trabalhar, o Figueirense não disputava a Copa São Paulo, não disputava a Copa Belo Horizonte de Júnior, e não tinha nenhum jogador no elenco profissional. O elenco que subiu para a série, quando o Figueirense subiu para a primeira divisão, ele não tinha nenhum jogador formado no clube dentro do elenco profissional. Então foi um trabalho de base do Figueirense, que hoje revela vários jogadores, é um trabalho que vem desde 2002, então já é mais de uma década. E ontem até, no jogo da Seleção Brasileira, nós tínhamos 2 jogadores formados no Figueirense, que era o Felipe Kaminski e o Roberto Firmino. Nenhuma equipe do Brasil tinha 2 jogadores ontem formados formados no clube jogando titulares de uma seleção brasileira. Quando eu falo isso, eu não estou desmerecendo o trabalho do Joinville. O trabalho do Joinville é um trabalho que está sendo muito bem feito, tem excelentes profissionais, mas precisa evoluir. E esses meninos agora, que eles estão tendo um teste um pouco mais forte. O William Popp não disputou uma Copa São Paulo de Júnior, ou disputou? O William Popp não disputou um campeonato de uma Taça Belo Horizonte de Júnior. Então eles estão tendo esses testes agora dentro de uma equipe profissional do Joinville, que é obrigada a classificar no campeonato, que é obrigada a brigar por título, que é obrigada a subir. Então eles têm uma pressão muito grande e às vezes demora para eles demonstrarem o melhor futebol, né? Então foi feito um trabalho muito bem feito de emprestar esses meninos. Eles jogaram ano passado uma Série C pelo Mojimirim, conseguiram acesso, jogaram jogos importantíssimos, jogaram em Belém do Pará contra o Paysandu com 30 mil pessoas, né? Eles estavam jogando. O William Popp fez gol e agora eles voltaram mais amadurecidos para serem aproveitados no elenco profissional do Joinville. Emerson, eu gostaria de falar ainda sobre evolução da equipe. Notoriamente já dá para ver que há evolução em campo, parte tática, parece o time mais consistente, mas eu queria saber de ti se o próximo passo é fazer a equipe marcar mais gols, porque ainda a conta, o saldo ainda está pequeno, né? Não, tem umas coisas no futebol que não mudam, né? Então, inicialmente você tem que acertar o teu sistema defensivo. Quando eu falo sistema defensivo, eu não estou falando só do goleiro e dos 4 jogadores que formam uma linha de 4 ou uma linha de 3, quando se joga no 3-5-2 e por aí vai. Nós melhoramos muito a nossa marcação no campo do adversário. Hoje o Joinville é uma equipe que ela pressiona a saída de bola do adversário. Fazendo isso, facilita o trabalho dos jogadores que jogam um pouco mais atrás. A bola chega um pouco mais mastigada, como se fala
na linguagem de futebol. Melhoramos a nossa posse de bola, melhoramos a nossa intensidade de jogo, e agora o próximo passo, como você falou, as jogadas ensaiadas dentro de uma dinâmica de bola rolando, elas demoram um pouco mais para acontecer, e já está acontecendo algumas jogadas ensaiadas, né? A jogada do gol do Kempis é uma jogada que nós trabalhamos, né? Uma jogada que o William Pop ele se projetou, o cruzamento, nós tínhamos 2 jogadores dentro da área, o Kempis, o Wellington Júnior chegando no segundo pau, né? Então, pouco a pouco, essas jogadas vão começar a aparecer. O próprio gol que nós fizemos lá em Lages também foi uma jogada individual que o Pop cruzou e tinha o Thiago Luiz e o Viana chegando na mesma bola também, uma jogada de linha de fundo. Então vai crescendo a partir do momento que o jogador vai ganhando mais confiança, que vai se conhecendo melhor, a equipe vai começar a crescer nesse quesito também, que é marcar mais gols. Mas volto a dizer para vocês, e isso aí não é o Emerson que está falando, são dados que você encontra. Geralmente as equipes que conseguem os objetivos de acesso, de título, são as equipes que tomam um menor número possível de gols, tem a defesa menos masada, como eu falo, né? Então equilibramos esse setor. São 3 jogos que o Joinville não toma gol, fizemos 3 gols nos últimos jogos, tivemos outras oportunidades também, não foram lances esporádicos que o Joinville fez gol, nós criamos e tivemos a oportunidade de fazer outros gols, e eu acredito que nós vamos crescer muito nesse ponto também, que é a parte ofensiva.